Então, ó, segunda parte aí da abordagem anacrônica, né? Interpretação intertextual. Explorar como o texto se relaciona com outras passagens bíblicas ou escritos religiosos, buscando compreender possíveis alusões ou referências. É justamente isso que estava falando antes, né? Entre essas ressonâncias temáticas, como essas, como essa intertextualidade é muito característico. Quando o pregador começa, eu vou fazendo um passeio pela Bíblia, eu já sei o que vai acontecer, né? Ele vai falar um monte de coisa, vai usar um monte de texto fora do contexto e acha que está pregando Bíblia, né? Mas não está, porque às vezes a pessoa está falando de um tema, e aí de repente a mensagem é até legal, o tema é bom, mas o texto bíblico é irrelevante, né? Não precisaria nem usar o texto bíblico, que é o conteúdo da pessoa é até bom, mas não tem nada a ver com o texto bíblico. Então, quando a pessoa começa a ler um monte de texto bíblico, já pode saber que é parte dessa abordagem aí, anacrônica, que está muito ligada aos métodos fundamentalistas e dogmáticos, né? O, o terceiro aí, letra C, né? Impacto cultural histórico. Investigar como o texto foi interpretado e influenciou diferentes períodos históricos, bem como sua relevância em diferentes contextos culturais. Então, a preocupação é entender como que as pessoas lá atrás leram esse texto. E, assim, vamos pensar, até a Reforma Protestante, qual era o método de leitura dominante? Era a alegoria, era o dogmatismo, né? A Igreja Católica definia como se interpretar o texto bíblico, e as pessoas não tinham liberdade de interpretar fora desse contexto da igreja. Aí vem a Reforma Protestante. Lutero inaugura aí, né, ou coloca em evidência, um método histórico-gramatical, que apesar de Lutero ser um homem da Idade Média, né, ele usava muita alegoria também, mas ele inaugura algo que era inovador para a época, que é a interpretação a partir do texto original. Então, não é só a igreja agora que traduz e interpreta. Ele ainda achava que o texto bíblico era história, era fato, mas ele também entendia as implicações do grego, aramaico e hebraico. Isso era revolucionário para a época. Depois de Lutero, você vai ter outras leituras, né? O dogmatismo, que tentou combater, né, a perspectiva de Lutero. No século XVIII, com o crescimento do iluminismo, você vê leituras mais críticas, que vão duvidar da veracidade dos eventos bíblicos. E aí eu tenho leituras mais ligadas a uma perspectiva moderna, uma leitura mais ligada às ciências. E aí a arqueologia, a história, né, a literatura vão ser instrumentos de análise do texto bíblico. Então, cada época, cada momento, você vai ter uma forma de interpretar o texto bíblico. Na análise anacrônica, vai tentando fazer isso, né? Mas não para investigar, mas de alguma forma para tentar ligar ou dar base, mas ainda de maneira muito alegórica, né? Muito simbólica, e não necessariamente para fazer uma investigação dos métodos de interpretação. E o significado atual, refletir sobre como o texto pode ser compreendido e aplicado nos dias de hoje, mesmo que tenha sido escrito em um contexto diferente. Você vai reparar que nas três abordagens, diacrônica, sincrônica, anacrônica, sempre tem isso aí. Como o texto pode ser entendido nos dias de hoje. O problema é que, dependendo de como eu leio o texto, eu vou entender
de uma maneira. Eu posso entender da maneira que o autor quis dizer, eu posso entender de uma maneira que eu quero dizer, ou eu posso dizer, ler o texto e entender a partir dos dogmas. Então, assim, a aplicação vai depender da sua referência. E esse é o grande desafio. Na referência diacrônica, é o autor. Na referência sincrônica, é o leitor. E na referência anacrônica, geralmente é o dogma, é a doutrina. Então, são perspectivas bem diferentes aí de leitura. A maioria das pessoas está entre a sincrônica e a anacrônica. Aí alguns exemplos, né? Em relação a. Calma aí, subiu aqui. Vamos lá. Ao analisar os escritos antigos ou contemporâneos, para identificar semelhanças e influências. Não, isso aqui a gente já viu. Calma aí. Desceu aqui. Aí o exemplo direto de Romanos 1, né? A análise anacrônica, Romanos 1 envolve a comparação com outros textos antigos ou contemporâneos. Podemos examinar outras passagens bíblicas, como as epístolas de Paulo ou os escritos do Novo Testamento, para identificar semelhanças temáticas, influências ou ressonâncias entre os textos. Ao realizar a análise anacrônica, também podemos explorar como Romanos 1 se relaciona com outras passagens da Bíblia. Podemos identificar alusões, referências ou conexões temáticas com outros versos ou livros bíblicos. Isso nos ajuda a compreender o significado mais amplo de Romanos 1 dentro da narrativa bíblica. Quando tem essa expressão, significado mais amplo, é que eu estou tirando o texto do contexto, certo? Impacto cultural histórico. Investigar como Romanos 1 foi interpretado e influenciou diferentes períodos históricos. Podemos explorar como esse verso foi compreendido por teólogos, estudiosos e comunidades cristãs ao longo dos séculos. Isso inclui considerar comentários, sermões e obras teológicas que abordam Romanos 1. A abordagem, a leitura dogmática faz muito isso. Significado atual. Aqui a ideia seria refletir sobre como esse verso pode ser compreendido e aplicado nos dias de hoje. Podemos considerar como mensagem de Romanos 1:1 sobre o chamado e autoridade de Paulo como servo e apóstolo de Jesus Cristo. Pode ter relevância para os desafios e questões contemporâneas. A análise anacrônica, né, esses passos nos permitem estabelecer conexões com outros textos, identificar influências e ressonâncias temáticas, considerar o impacto histórico e cultural e refletir sobre a relevância contemporânea do verso. Isso nos ajuda a entender como Romanos 1 pode dialogar com diferentes períodos históricos e como sua mensagem pode ser aplicada em diferentes contextos. Isso dentro da perspectiva anacrônica. Ricardo, eu concordo com isso. Beleza, tranquilo. Né? Você pode estar dentro de qualquer uma das abordagens aí. O importante é que você saiba qual abordagem você está inserido. Então, a ideia é que, pelo menos, você se identifique, tá certo? E aqui embaixo eu coloquei umas diferenças entre essas abordagens, nada muito diferente do que a gente falou, né? Nada muito específico, mas aí eu vou mandar isso para vocês, isso aí vai ficar para vocês. Então, esse exemplo, gente, é para que a gente tenha a ideia de como essas diferentes abordagens vão influenciar na interpretação do texto. Quando você ouve o Silas Malafaia, ele está falando a partir de uma perspectiva. Quando você ouve Augusto Nicodemos, ele está falando a partir de outra perspectiva. Quando você ouve um autor ligado à teologia liberal, por exemplo, Oswaldo Luiz Ribeiro, foi professor em Nova Iguaçu, hoje acho que está em Santa Catarina, ou Espírito Santo, sei lá, um negócio assim, está mais ligado à perspectiva crítica, ele vai falar de uma outra maneira. Então, são abordagens diferentes,
São Deve maneiras estar em Nárnia de agora. interpretar o texto diferentes. É o quê? Ele está em Nárnia agora, deve estar em Nárnia. Você Ah, falou que ele estava no não, tá aí, deve não. estar em Nárnia. Eu mandei Oh, um vídeo dele para você, né? eu lembro. Então, Ele está em Nárnia, com certeza. você vai ver que são abordagens diferentes. Cada uma tem suas vantagens e desvantagens. Então, a gente precisa ter pé no chão para saber aonde estamos pisando. Isso que é importante. Até para a gente não ficar repetindo besteira por aí, né? Ou repetindo coisas que a gente não conhece. Então, isso é muito importante. Beleza, gente? Em termos de conteúdo, era isso aí, né? Para a gente tentar ajudar a clarear um pouco essas três abordagens e a gente continuar aí com o conteúdo. Alguém quer perguntar alguma coisa, tem alguma dúvida, alguma reclamação? Ricardo, é o Ronaldo, tudo bem, irmão? Fala aí. O que acontece? Eu acabei de chegar agora aqui, estava numa luta danada para poder abrir o Zoom e não consegui. Agora que a minha neta aqui me ajudou e consegui abrir a tela. A pergunta é a seguinte: tá gravado? Tá gravado. Aí, Maravilha. tá gravado e eu vou mandar esse texto para vocês, entendeu? Pode ficar Tá, tranquilo. beleza. Tá, beleza então. Ricardo, Valeu. Fala, um Nancy. dia há de clarear, por enquanto ainda está tudo escuro. Fica tranquilo. No final do túnel. Tá lá no final. Pode ir. Continua caminhando, tem fica lá no fé, né? final. Você tem fé, né? Ou é Não uma é fé, questão de, não. é uma questão de interpretação também, a fé. Mas fica tranquilo. Fala aí, Qualquer Ricardo. coisa, ver, rever, entendeu? E aí vai Existe fé, ajudando. Ricardo? É o quê? Existe fé? Existe Depende fé? da abordagem. Você então não tem, né, Ricardo? Tô Depende. perdida. Tá bom. Então é isso, gente. Daqui a pouco a gente se encontra lá em TBNT e aí depois eu mando aí a aula aí para vocês aí o material. Valeu.